Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. E pedimos também ao Cristo que nos fortaleça para que tenhamos bom ânimo nas adversidades que se nos apresentarem, né? E que possamos crescer no amor, na paciência e no perdão. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? E vamos nos reportar primeiramente lá no tempo de Moisés, no tempo do Cristo, né? Dos evangelistas, né? E assim, naquele tempo, né, eles tinham que cumprir a lei, né? A esmola era importante para os judeus da época, né? Então, os judeus era a classe social mais graduada, digamos assim, né? E existia a preocupação social como cumprimento dessa lei, né? As viúvas, os pobres, eles precisavam ter condições de comprar para sobreviver. Então, se um judeu estivesse na feira e caísse um legume, caísse uma fruta, qualquer coisa, eles não poderiam pegar, né? O que caísse da sacola deles seria para os pobres e para as viúvas, né? E também assim, se eles plantassem alguma coisa, né? O que estava no centro eram para eles, para os judeus, né? E os da beira eram para os pobres, né? Então, naquele tempo, já havia a preocupação social, né? E essa preocupação social, ela existia como derivada da lei de justiça, né? E segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que quando se reporta a justiça, é a religião, né? Mas é interessante que naquele tempo já se pensava no outro, né? E de certa forma, né? Eles se ajudavam, né? Então, embora que fosse para cumprir a lei, eles faziam, né? E hoje em dia, quando a gente vê grandes calamidades, né? Nós observamos que tem bastante impulsos generosos, né? Isso é claro que é importante, é muito importante, né? Mas não é só isso que o Cristo quer, né? Ele quer muito mais de nós, né? E Ele quer que a gente olhe aquele que está oculto numa cama, enfermo, né? Que está lá deitado com problema de saúde, sem se queixar, né? Que nós tenhamos olhos para as pessoas ocultas de nós, né? Que nós procuremos se achegar a esse irmão, né? Ter essa generosidade, né? Que aí seria uma generosidade. Então, assim, quando fazemos uma visita no hospital, nós estamos olhando aquele irmão, né? Ou mesmo numa casa, né? Que às vezes a pessoa está acamada, existem pessoas acamadas que estão em casa, né? E quando nós temos um olhar para aquele irmão, é isso que o Cristo quer, né? E que nós não precisamos divulgar isso, nós temos que fazer em silêncio, né? Para que Deus veja o que estamos fazendo, né? E não para alardear, né? Então, falando de generosidade, vamos falar de caridade, né? Caridade, o que pode ser a caridade, né? Pode ser tanta coisa, né? Pode ser uma palavra consoladora, pode ser um abraço muito, muito bom, com uma energia boa, né? Pode ser uma atenção que damos para o irmão, né?
pode ser uma oração, pode ser um perdão, né? Tem tantas maneiras de fazer a caridade, né? Existem várias maneiras de se fazer a caridade, né? E é importante dizer que caridade não se divulga, né? Que a gente tem que aprender isso, né? Que a gente pensa muitas vezes que está fazendo para o outro, né? E na verdade é a gente que recebe. Muitas e muitas vezes nós recebemos, né? Nós que somos os necessitados, né? E Deus nos dá a oportunidade, né? De aprender a servir, aprender a doar, né? E quando a gente faz a caridade, né? A gente tem que não humilhar a pessoa que recebe, né? A gente tem que se colocar de igual para igual com aquele que está do nosso lado, porque somos iguais, né? E, enfim, a doutrina espírita, ela nos ensina que fazer a caridade é ter benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né? E perdão das ofensas, né? E é isso, né? Que temos que ter benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, né? E perdão, né? Então, quando a gente escuta isso, a gente vê como é difícil ainda a gente fazer a caridade, né? A gente tenta bastante, isso é importante, né? Porque nós ainda somos imperfeitos, né? Mas a gente vê como é difícil domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E tantas outras coisas, tantos outros sentimentos, né? Que nos fazem mal, né? E então, o que a doutrina nos ensina, né? Que para nos tornarmos melhores, né? Nós temos que olhar para dentro de nós, olhar os nossos sentimentos, né? Perguntar para si mesmo, né? Será que eu fiz todo o bem que eu podia hoje, né? Será que eu tive paciência? Será que eu fui tolerante, né? Isso é o começo da vivência do Evangelho a partir da caridade, né? E é o começo, né? Porque aí, quando nós renovamos os nossos sentimentos, nós olhamos o outro de uma maneira melhor, mais caridosa, mais amorosa, né? E também o que a gente vê, né, que assim, muitos procuram a casa espírita ou a igreja, né, onde há a congregação, né, buscando ouvir o evangelho, sem pensar em colocar isso no seu íntimo, né, para fazer transbordar em sua vida, através de suas ações, né. Veja como é difícil, né? Você olhar para si mesmo, né? É muito difícil, mas assim, é importante a consciência e o começo das ações, né? E no Livro dos Espíritos, no item 930, pergunta, né? Não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas, independente da vontade delas? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, né? Essa é a resposta dos Espíritos. E na questão número 793 do mesmo livro, fala:
Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio será melhor, né? Então, veja como começa conosco, né? Como a caridade começa dentro de nós, né? Primeiro, temos que olhar dentro de nós e depois expressar aquela renovação de sentimentos nas nossas atitudes, né? Enfim, o amor é a caridade em movimento. E pelo espírito Bezerra de Menezes, né? Pela psicografia de Chico Xavier, ele deixou essa mensagem, né? O sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz, né? Muita paz a todos. Bom dia, amigos da Casa Espírita União com Jesus. Unidos em pensamento, aqui estamos para o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus 6, 1, 4. Jesus fala do mérito de fazer a caridade sem ostentação. O que significa isso? Por que fazer assim? Por que não anunciar o que vai fazer isso ou aquilo? Simplesmente porque aquele que faz assim está pensando no reconhecimento dos homens, está pensando no reconhecimento aqui. Enquanto que aquele que faz o bem sem ostentação, ele não está esperando recompensa, não está esperando o reconhecimento dos homens. Ele pensa mais na vida futura, como nos ensinou Jesus. Deus a tudo vê. Então, se nós fizermos o bem, dermos uma esmola, fizermos uma caridade, atendermos o nosso irmão em suas necessidades, não precisamos ser aplaudidos pela humanidade terrestre, não precisamos que a imprensa, enfim, que todos fiquem sabendo daquilo que nós fizemos. Então, se nós fizermos assim, nós estamos mais interessados na vida terrena, enquanto que nós devemos estar mais interessados na vida futura, aquela vida, a verdadeira vida. E Deus, que tudo vê, vai ver que nós fizemos o que nós fizemos, o bem para o nosso irmão. Vai ver que nós prestamos um auxílio. E Ele, se nós merecermos, nós vamos receber essa recompensa na vida futura. Fazer o bem sem ostentação também é duplamente meritório. Além da caridade material, a gente também está prestando a caridade moral, porque o beneficiado, muitas vezes, pode se sentir humilhado por estar recebendo, por aceitar essa oferta, essa doação. Então, se a gente não demonstrar publicamente aquilo que está fazendo, se a gente não ostentar, ele vai se sentir melhor, ele não vai se sentir humilhado, ele vai
aceitar o serviço, vai aceitar aquela prestação de serviço, aquela doação, sem se sentir humilhado, sem que a sua dignidade seja ferida. Agora, também muitas vezes há aquelas pessoas que vão fazer a caridade, mas que além de ostentar o que estão fazendo, ainda muitas vezes fazem com que o beneficiado se sinta humilhado e nem agradeça, porque fazem mostrar a ele que aquilo é um sacrifício que ele está fazendo, que ele está fazendo aquele benefício porque ele é bom, enquanto que a pessoa deveria estar procurando uma maneira melhor, não estar pedindo. Então, isso daí, além de tudo, ele está humilhando, é uma maldade que ele pratica. Agora, não devemos também esperar as grandes catástrofes para praticar essa doação, esse benefício aos necessitados. Nós agora, nesse momento, estamos passando por essa pandemia em que milhares de famílias perderam seus empregos, não tem como se alimentar os seus familiares e muitas vezes não podem nem sair de casa para procurar alguma coisa, algum alimento, algum serviço, porque as leis o impediram, o impedem. Então, nesses momentos a gente vê a solidariedade se espalhar por todo lado, doações muito grandes, muitas indústrias, empresários, empresas, enfim, há muitas doações, há muito auxílio. O povo brasileiro, como todos nós sabemos, é um povo muito solidário, mas nesses momentos chovem as doações, mas as necessidades ocorrem sempre. Como diz no Evangelho, as necessidades ocultas, aquelas pessoas que a todo momento, não só nas grandes catástrofes passam necessidades, mas sempre, diariamente, constantemente, estão passando necessidade de alimentos, de medicamentos. Então, nós devemos, nesses instantes, também procurar aqueles que estão necessitando e dar a nossa contribuição, fazer a nossa beneficência. Isso vai agradar ao nosso Pai e vai amenizar as necessidades daqueles que estão passando. Outra coisa também, muitas pessoas dizem, eu gostaria de fazer a caridade, de ajudar as pessoas, mas eu não tenho, eu ganho pouco. Se eu ganhasse na loteria ou se eu recebesse uma herança, aí sim eu poderia beneficiar bastante gente, poderia dar assistência. Acontece que muitas vezes essas pessoas podem até estar falando com sinceridade, mas geralmente eles, em primeiro lugar, é lógico, queriam atender às suas necessidades, né? Para depois, o que sobrasse, então, eles pensar nos outros necessitados. A gente não precisa esperar ter grandes fortunas ou ganhar heranças para poder fazer essas doações, esses benefícios, para assistir os nossos irmãos. Estou lembrando agora do óbolo da viúva, quando Jesus disse aos seus irmãos que aquela senhora que colocou no gasofilácio uma moedinha, apenas estava fazendo um maior sacrifício, estava fazendo uma maior doação do que todos aqueles que antes dela haviam posto grandes quantidades em dinheiro. Porque ela tinha dado daquilo que lhe fazia falta, da última moeda que ela possuía. Enquanto que aqueles
que tinham doado muitas grandes quantidades, estava sobrando, eles poderiam doar muito mais. Então, a gente tem que pensar que nós podemos, mesmo que não tenhamos grandes fortunas, que nós podemos fazer o benefício. Esse benefício agrada muito mais a Deus, porque há pouco tempo, assistindo um programa na televisão, uma senhora, professora aposentada, portanto não rica, né? Ela dava uma grande assistência às crianças da sua comunidade, se não me engano, lá no Nordeste, na Bahia. E ela atendia as crianças em sua casa, em vários aposentos que ela dedicava a isso, dava alimentação, né? E as crianças recebiam tudo aquilo que tinham necessidade. E os pais, aqueles que precisavam, deixavam as crianças lá porque sabiam que elas iam ser bem tratadas. Então, o entrevistador lá, o dono do programa, perguntou a ela como que ela conseguia fazer tudo aquilo se ela não tinha, né, tanto dinheiro, ela não era uma pessoa rica. Ela falou que é certo que as pessoas lá da comunidade ajudavam, né? Ela recebia ajuda, mas que ela tinha um pensamento que não há ninguém tão pobre que não possa ajudar alguém, e ninguém tão rico que não precise de ajuda. Então, esse deve ser o nosso pensamento. A gente pode adotar esse pensamento, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Por mais pobre que a gente seja, por menor que seja a nossa possibilidade, a gente sempre pode dar um tempo, ouvir a pessoa, né? Dar um conselho, enfim, sempre podemos dar uma assistência. E aquele muito rico também, em algum momento ele pode precisar de ajuda, porque nem o dinheiro, como a gente sabe, não compra tudo. Muitas vezes ele pode precisar de uma mão amiga, precisa ouvir alguém, precisa de um conselho. Então, vamos pensar nesses ensinamentos de Jesus e vamos pautar a nossa vida, a nossa existência, que no convívio com nossos irmãos, nós sempre podemos fazer alguma coisa. Sempre podemos nos dedicar, sempre podemos fazer uma caridade. E fazer essa caridade de acordo com os ensinamentos de Jesus, sem ostentação. Que assim seja.